Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Nunca Diga Não. É a primeira vez que intitulo um sermão em inglês. Isso significa que nossa resposta deve ser sempre qual? Sim. Nós nunca devemos dizer não a quem? Nunca devemos dizer não a Deus. Como? Não, eu não posso fazer. Ou, não, não vou fazer. Não importa em quais circunstâncias estejamos. Os ensinamentos contidos na Bíblia podem ser resumidos em nunca diga não a Deus. Sua resposta a Deus deve ser sempre: sim, eu seguirei seu mandamento. Amém. Quando temos essa atitude, podemos voltar para o nosso reino celestial que uma vez perdemos e participar de lindos banquetes que são realizados no céu, como filhos de Deus. O sermão de hoje pode soar estranho para vocês. Também é a primeira vez que há um sermão intitulado em inglês. Never say no. Nunca digamos não para Deus. Sempre que Deus nos chamar, vamos estar prontos e dispostos com fé para dizer sim e amém. Por que não devemos dizer não a Deus? Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os humanos não podem ver um segundo do futuro. Mas, ao contrário, Deus vê a eternidade e nos guia. Por isso, não devemos ficar obcecados com o que está acontecendo no momento, e sim nos apoiar em Deus, crendo que Deus vê a eternidade. Quando somos guiados por Deus, não devemos dizer, não, eu não posso, eu não vou. Uma das razões pelas quais nunca devemos dizer não para Deus é porque Deus vê o fim desde o princípio. Deus veio à Terra, deixando seu trono celestial para trás, para nos salvar. Deus quer nos guiar ao céu. É por isso que Deus está nos fazendo passar por muitos treinamentos espirituais na Terra, para que possamos nos arrepender. Por esta razão, devemos ter absoluta fé no caminho de Deus. Por onde quer que Deus nos guie, devemos segui-lo. Qualquer que seja a palavra dada a nós, devemos responder sim. Quando estudam a Bíblia, do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, dos tempos dos antepassados da fé até a última época do Espírito Santo, aqueles que disseram sim para Deus foram abençoados. Se resumirmos todos os ensinamentos da Bíblia em uma sentença, seria: nunca diga não para Deus. Podemos dizer não para as pessoas pelas coisas que não queremos, mas não para Deus. Devemos seguir por qualquer caminho que Deus nos guie, crendo absolutamente que Deus nos ordena fazer algo para nos conceder o eterno céu e o perdão dos pecados. Vejamos na Bíblia. Quem recebeu bênçãos ao dizer sim para Deus? E confirmemos que não devemos dizer não para Deus em todas as épocas. Na época do Pai, na época do Filho e também na época do Espírito Santo, na qual estamos vivendo. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que eles fizeram a seguir é o que devemos fazer. Pedro e seu irmão André estavam jogando as redes no lago. Para torná-los seus discípulos, Jesus os chamou: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora, prestem atenção na resposta deles, se foi sim ou não. Irmãos e irmãs, Pedro e André são pessoas abençoadas, certo? Pedro é um apóstolo distinto que foi grandemente honrado com as chaves do reino dos céus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles seguiram Jesus. Isso significa que eles disseram sim ou não para Jesus. Eles seguiram Jesus com uma resposta positiva. Sim, nós te seguiremos. Amém. Versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Qual foi a resposta deles? Foi não? Todos disseram sim. Porque a resposta deles foi sim. O que eles fizeram? Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Irmãos e irmãs, todas as pessoas que foram mencionadas como abençoadas nos 66 livros da Bíblia nunca disseram não para Deus. Qual era sempre a resposta delas? Sim. É porque elas acreditavam que Deus cuidava delas e as amava mais do que a si mesmo. Enquanto vivemos no mundo, às vezes nos sentimos cansados e exaustos. Contudo, esse é o processo através do qual Deus nos guia ao eterno reino dos céus, à felicidade eterna, às bênçãos e ao mundo da vida eterna. É um curso inevitável que devemos percorrer por um curto período de tempo. É por isso que devemos seguir Deus e passar pelo processo. A cada momento no processo, se Deus nos perguntar, você me seguirá? Nossa resposta deve ser, sim, eu te seguirei. Você continuará indo? Sim, eu irei. Como você pôde seguir voluntariamente um caminho tão desafiador? Qual será a sua resposta se o pai e a mãe perguntarem isto a vocês no futuro? Eu segui este caminho porque te amo, meu Deus, e porque creio em ti. Eu segui porque confio no Senhor. Por onde quer que me guiou, eu acreditei que era para minha salvação. Por onde quer que me guiou, eu acreditei que era para eu receber bênção. Por onde quer que me guiou, eu acreditei que era para me perdoar. Por onde quer que me guiou, eu acreditei que era para me guiar ao reino da vida eterna. Essas não devem ser as nossas respostas? Na época do Espírito Santo, que tipo de fé devemos ter? Vamos confirmar através da Bíblia e fortalecer a nossa fé em Deus. Vamos ver outro exemplo de uma pessoa que foi abençoada por dizer sim a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos,
e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O que significa o fato de ele ter feito tudo? Como resultado de sua linda resposta, sim. Noé e sua família foram abençoados e protegidos por Deus, enquanto todos os outros da terra foram destruídos. Deus também abriu o caminho para que os seres vivos sobrevivessem através da arca de Noé. Noé nunca tinha experimentado tal coisa em sua vida. Ninguém nunca tinha visto a terra completamente inundada. Embora Noé nunca tivesse visto o que Deus explicou a ele, como ele reagiu? Noé respondeu, sim. Ele nunca disse não. A razão pela qual ele pôde fazer isso foi porque ele creu absolutamente que Deus o ordenou fazer aquilo, a fim de salvá-lo. Ele acreditou completamente que Deus ordenou algo, não para feri-lo ou para criar um obstáculo ao seu futuro. Foi por isso que não importava o quão difícil a tarefa era, ele a fez. Deus disse para ele se preparar para coisas que nunca tinha experimentado. Irmãos e irmãs, nesta época, nunca devemos cometer a tolice de dizer não para Deus. Nunca digamos não para Deus. Agora, vamos ver outro exemplo no livro do Gênesis, capítulo 12. Todos que foram abençoados por Deus sempre disseram sim para Deus. No livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1, está escrito: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. O que significa Abrão partiu? Ele respondeu à palavra de Deus com um sim, e a colocou em ação imediatamente. Todas as figuras bíblicas famosas, como Abraão, Noé, Pedro e João, todos estavam acostumados a dizer sim diante de Deus. Nenhum deles nunca disse não para Deus. Na época de Deus Pai, aqueles que disseram sim foram abençoados. Na época de Deus Filho, somente aqueles que disseram sim foram abençoados. É o mesmo na época do Espírito Santo. Nunca devemos dizer não quando o Espírito e a noiva dizem algo, para que nosso futuro seja abençoado. Vamos todos dizer sim. Amém. Se seguirmos o Espírito e a noiva dessa forma, seremos todos abençoados, como Abraão e Noé. Deus disse,
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que tipo de fé traz bênçãos? Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 12. No capítulo 12, versículo 48, está escrito: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é o quê? A vida eterna. Quem é o eu aqui? É Jesus. Jesus sabia que o mandamento de Deus Pai sempre guia para a vida eterna. Podemos dizer não diante da palavra de Deus que nos dá a vida eterna? Todos devem dizer sim, em todo o tempo. Já que Jesus sabia disso com confiança, que os mandamentos de Deus e seus ensinamentos guiam para a vida eterna, ele quis dizer que ninguém pode dizer não diante de Deus. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Como Abraão, Noé, Pedro e João estavam todos convencidos disso. Eles puderam seguir por onde quer que Deus os guiasse, sempre respondendo sim, e se tornaram os antepassados da fé. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Jesus disse, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Como ele sabia e confiava absolutamente em todos os mandamentos de Deus, ele disse isso. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Obedecer significa ter a atitude de nunca dizer não. Através dos ensinamentos da Bíblia, Deus fez a humanidade saber como receber bênçãos facilmente. Infelizmente, contudo, eles não confiam nas palavras de Deus e nos ensinamentos da Bíblia. Por isso, eles não obedecem a Deus. Irmãos e irmãs, hoje, o que trouxe vocês à igreja? Vocês não vieram para receber as bênçãos de Deus? Seja a bênção física ou espiritual, vocês vieram para receber qualquer bênção de Deus. Então, o segredo para receber bênçãos está escrito aqui. Está escrito, se vocês fizerem isso, serão abençoados, mas muitos não fazem isso. Nunca devemos dizer não. Nunca devemos rejeitar a palavra de Deus, dizendo, não farei isso, eu não gosto disso. É por isso que Deus definitivamente prometeu para a humanidade, todas essas bênçãos te alcançarão, se obedeceres o Senhor, seu Deus. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Não importa o que façam, Deus sempre os abençoará. Quem são eles? São aqueles que nunca dizem não. Nunca devemos dizer, eu nunca farei isso. Eu não posso fazer aquilo. Não, não posso. Ao invés disso, devemos sempre dizer sim diante de Deus. Então, seremos abençoados ao entrarmos e abençoados ao sairmos. Não importa o que façamos,
será realizado na vontade de Deus. Se é o que Deus se agrada, Deus permitirá que se cumpra com certeza. Nada é impossível. Está escrito: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Todo lugar transbordará de bênçãos. Quando confiarmos absolutamente nestas palavras e nos concentrarmos nelas 100%, poderemos sempre habitar nas bênçãos de Deus. Deus prometeu isso para toda a humanidade. Apesar disso, as pessoas procuram diferentes maneiras sem confiar nesta promessa. Quão tolos eles são! Seus caminhos não podem guiá-los para as bênçãos. Quando Deus disser, ser corajoso, seja corajoso. Quando Deus disser, eu te ajudarei, creia que Deus te ajudará. Já que Deus diz, se obedecer meus mandamentos, decretos e leis, você será bendito ao entrar e ao sair. Vocês precisam aceitar dizendo, amém. Mas muitos dizem, entendi, mas eu acho. Eles abrem espaço para colocar algumas porcentagens de seus próprios pensamentos. Esse espaço faz as coisas ficarem desordenadas e bloqueia o caminho para as bênçãos, que eventualmente os impedem de ver o caminho para a vida eterna que Deus preparou. Nunca dizer não. Por favor, nunca se esqueçam, pelo menos do título do sermão de hoje. Livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Em comparação com o número de inimigos, o número total deles era muito pouco. Apesar disso, o que Deus disse para Gideão? Você tem muitos homens. Não era porque eles eram realmente muitos. Deus se preocupou que os israelitas não confiassem em seu poder de derrotar o inimigo com um número menor de homens e que pensariam, nós alcançamos esse resultado porque somos muitos. Preocupado que talvez eles tivessem essa fé errada. Deus disse, quem for tímido e medroso, volte, você tem muitos homens. Se Gideão tivesse dito para Deus, não, o Senhor deveria me enviar mais, mas prefere me ordenar tirá-los? Se tivesse sido assim, que resultado teria acontecido na batalha contra Midian? Se ele tivesse dito isso, eles nunca teriam vencido a batalha. Contudo, Gideão sabia que Deus é todo-poderoso. Por isso ele disse, sim, eu irei. Farei como o Senhor diz. Era muito difícil para 300 homens derrotar outros 135.000 homens. Apesar disso, Gideão disse, sim, farei isso. Ele fez todos os homens voltarem, exceto os 300 homens. Ficamos sem palavras diante desta situação. Ninguém pode planejar uma operação ou estratégia nessa situação. A única estratégia é ter que se apoiar em Deus. Como resultado, os 300 homens derrotaram 135.000 midianitas e os israelitas foram libertados de Midian. Que incrível! O que trouxe esse resultado? A fé que não diz não.
Enquanto vivemos neste mundo, perguntamos: Deus, o que eu devo fazer nessa situação? O que eu devo fazer naquela situação? Então Deus diz: faça isso e aquilo. Mas alguns dizem: eu não acho que vai funcionar. Então por que eles perguntam para Deus? Eles não deveriam perguntar. Devemos crer que Deus reservou outra bênção por trás disso. Jesus acreditava que as palavras de Deus guiam para a vida eterna. Por isso ele pôde obedecer até a morte. Ele apenas disse sim. E mostrou o exemplo para nós. Hoje, vemos muitas obras dos antepassados da fé registradas na Bíblia, incluindo a obra de Gideão. Devemos estar convencidos de que Deus está fazendo e preparando nosso futuro. Quando tivermos esse tipo de fé, poderemos finalmente dizer sim diante de Deus. Caso contrário, uma pequena porcentagem de nossos pensamentos vai à nossa frente. Embora digamos crer em Deus, obedecemos a palavra de Deus 90% e adicionamos 10% de nossos pensamentos. Dessa forma, a vontade de Deus é completamente feita em pedaços. Quando temos 100% de fé, que segue a vontade de Deus, dizendo sim, Deus realiza esses grandes milagres, como a obra de Gideão, a obra de Jericó e a obra de dividir o Mar Vermelho. Vamos crer que grandes obras certamente acontecerão nessa condição. Vamos ver mais um versículo no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus proclamou: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué acreditou e obedeceu a Deus. Quando os israelitas conquistaram a terra de Canaã, Josué sempre disse sim para o mandamento de Deus e nunca disse não. A resposta foi sempre sim. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Aqui está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, ninguém te poderá resistir. Sê forte e corajoso. Tome o cuidado de obedecer toda a lei. Estarei contigo por onde for. Irmãos e irmãs, há alguma bênção maior do que essa? Há alguma arma mais poderosa do que essa? Já que Deus disse para Josué: darei a você toda a terra que eu prometi dar. Darei a você todo lugar por onde pisar. Josué sempre disse sim para o mandamento de Deus. Para conquistar a cidade de Jericó, os israelitas rodearam a cidade uma vez por dia, e 7 vezes no 7º dia. E quando Deus disse: agora gritem, com uma forte vontade, todo o povo se levantou e gritou.
Então, a cidade ficou fraca como um castelo de papel e desmoronou diante deles. Irmãos e irmãs, precisamos ter um olhar cuidadoso com o porquê Deus registrou sobre os antepassados da fé na Bíblia. Por que Ele deixou esse registro? Eles tiveram a atitude de nunca dizer não. Na presença de Deus, eles nunca disseram não, mas mostraram o bom exemplo de fé, ao sempre dizer sim. Era por isso que Deus os abençoava, sempre que eles entravam ou saíam. E eles prosperaram em tudo o que fizeram. Por favor, não tome todos os ensinamentos da Bíblia apenas como uma história. O Deus daquele tempo é o mesmo Deus que está conosco agora. Ele é nosso Deus, que nos guia agora e para sempre no reino dos céus e nos dá a vida eterna. Não há limite de tempo e espaço no mundo de Deus. Por isso, o Deus que estava com Moisés está conosco nesta época. O Deus que estava com Abraão está conosco. O Deus que estava com Noé está conosco. Deus sempre deu bênçãos a eles. Por isso, na época do Espírito Santo também, aqueles que dizem não, nunca podem ser abençoados. Deus disse, vocês devem marchar ao redor da cidade 7 vezes, no 7º dia, e gritar. Mas, e se Josué tivesse dito, oh não, Deus, o Senhor não pode fazer isso. Essa não é uma boa estratégia. Esse não pode ser nosso plano. Como podemos conquistar a cidade dessa forma? Se tivesse sido assim, os israelitas não teriam dado um passo e teriam sido destruídos na entrada da terra de Canaã. Vamos ser sempre como Josué, Gideão e Pedro. Quando todos nós tivermos a fé que diz sim para a ordem de Deus, receberemos bênçãos em tudo o que fizermos. Não receberemos? Com certeza, entraremos no céu. O que Deus disse para fazermos com nossos pensamentos, Ele nos disse para jogarmos fora. Os pensamentos humanos são muito falhos em inteligência. Considere que Deus administra todo o universo. Ficamos perdidos, sem saber o que fazer, quando temos problemas nesta pequena terra. Contudo, Deus criou esta terra, que não podemos sequer imaginar fazer. Além disso, Ele criou todo o universo e está administrando-o. Deus está nos guiando para a nossa salvação, conhecendo nosso princípio e fim, nosso passado e futuro. Por isso, vamos nos tornar como Abraão, que disse sim para Deus, como Noé, que também disse sim, como Gideão, que também disse sim, e como Josué. Espero que digamos sim, graciosamente, seguindo a vontade de Deus que nos disse para salvar o mundo e para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Ele nos confiou isso porque certamente será cumprido. Nós pensamos, quando isso será feito? Quando podemos terminar isso? Porque queremos ver alguns sinais para sentir que está quase sendo feito. Contudo, a cidade de Jericó não se moveu, nem mesmo no 7º dia, sem nenhum sinal de colapso, nem mesmo 1%. Contudo, ao obedecerem às palavras de Deus, tudo se cumpriu em um momento. Eu peço a vocês, a todos os nossos membros de Sião, que sejam capazes de esperar depois de realizarem todos os deveres confiados a vocês. Eu quero que vocês gravem em seus corações que vocês podem ser abençoados ao entrarem e ao saírem. Se nunca disserem não para Deus, seguindo a Deus por onde quer que Deus nos guie. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.